Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nesse capítulo nós temos 3 parábolas bastante conhecidas, em série, que Jesus reparte com os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Jesus reparte estas parábolas como uma reação àquilo que está no versículo 1, que diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A partir dessa descrição do que estava acontecendo, dessa crise que foi instalada de crítica, de comentários sobre a atitude de Jesus, ele então reparte 3 parábolas. Mas nós vamos nos concentrar na última parábola, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, que começa ali no versículo 11. Então eu vou ler essa parábola e você acompanha ela comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Mas a história não termina aqui. O verso 25 tem uma continuação que diz: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos. Senhor, visita-nos agora, Senhor, mais uma vez, com a iluminação do Teu Espírito Santo. Queremos, mais uma vez, ó Pai, mergulhar nessa parábola tão conhecida, sabida e repetida, e que possamos aqui
tirar novas lições para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Maio de 2003, eu fui num retiro de pastores, que era conhecido como Congresso CEPAL, em Águas de Lindóia. Eu já tinha ido em vários desses congressos, e tive a oportunidade de ir mais uma vez. Mas dessa vez, havia sido convidado um palestrante internacional. Eu não conhecia, nem sabia quem era. Mas aquele homem mudou a maneira como eu comecei a enxergar essa parábola. Esse homem faleceu semana passada, no dia 19 de maio, aos 70 anos. Esse homem chama-se Timothy Keller, um pastor presbiteriano, que aos 70 anos faleceu vítima de câncer de pâncreas. Durante esses 20 anos, muito do que ele escreveu foi publicado em português. Ainda existem muitos livros que ainda estão sendo traduzidos e ainda não chegaram ao nosso mercado brasileiro. Mas a repercussão da morte desse homem foi grande, né? Eu estava conversando com o Cacau, eu fui na igreja dele ontem, e ele falou assim, a gente nas nossas bolhas, nas nossas redes sociais, a gente tende a seguir as pessoas que pensam igual a nós. O próprio algoritmo, ele faz isso. Mas era impressionante como você via a repercussão da morte do Tim Keller, também em outras bolhas. A maneira como ele conseguia olhar para o texto bíblico e trazer uma mensagem que tinha uma prática real para os nossos dias. Como fruto dessa mensagem que o Tim pregou em 2003, que na verdade era uma mensagem que ele já havia pregado muitas vezes na sua igreja nos Estados Unidos, deu-se origem a um livro, talvez um dos mais conhecidos, chamado O Deus Pródigo. Se você não leu esse livro, eu dou essa indicação para você. Leia esse livro, Deus Pródigo. Um Deus pródigo significa que esbanja, alguém que gasta tudo. E o que Tim Keller está dizendo é que esta parábola, a parábola que muitas vezes, editorialmente, se coloca um título como a parábola do filho pródigo, na verdade deveria se chamar a parábola de um Deus pródigo, a parábola de um pai pródigo, um pai que esbanja tudo, desperdiça, entre aspas, tudo, para ter os seus filhos com ele dentro da casa. Essa parábola, muitas vezes, nós nos fixamos muito no primeiro personagem, o filho mais novo. O filho mais novo, realmente, ele é um inconsequente, ele é um insolente, ele é uma pessoa que desrespeita o seu próprio pai, a ponto de que ele pede a herança, que lhe é de direito, antes mesmo de poder ser dele de direito, pois o pai ainda está vivo. A herança nós recebemos após a morte dos nossos pais, ou tios, parentes, familiares. Muitas vezes a gente passa batido e não entende como este filho ofende o seu pai. Ele está de alguma maneira dizendo para o seu pai: pai, não me interessa quando o senhor vai morrer. O que me interessa é ter o que é meu, e eu quero agora. A história não fala se o pai teve alguma reação mais enérgica, se ficou chateado. O fato é que o pai divide a parte que é devida a esse filho, e esse filho, alguns dias depois, o texto diz, ele vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida como ele quer viver. E o que nós lemos, e o texto vai nos relatar, é que ele vai desperdiçando toda essa riqueza que lhe foi conferida, e por isso ele é chamado como filho pródigo, que de fato ele é. Ele chega a desperdiçar todas as suas riquezas a ponto de um dia, quando uma crise se instaura na região em que ele morava,
a ponto de ele passar necessidade e desejar comer a comida de porcos. Quem estava ouvindo isso pela primeira vez era um ouvido judeu, alguém que considera os porcos animais impuros. E o que Jesus queria ilustrar com esta parábola, com essa imagem, era dizer que era tal a calamidade deste filho, que ele estava disposto a comer a comida que é impura, a comida que seria incomível, se é que existe essa palavra. Mas ele cai em si, tem um despertar espiritual. Ele lembra que ele tem um pai, e ele, caindo em si, o verso 17 diz, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Esse filho mais novo, caindo em si, chega à conclusão que é melhor ser um empregado na casa do seu pai do que tentar viver uma vida com a pseudo-liberdade, uma vida que ele pode fazer o que ele quer. Porque voltando para a casa do pai, ele imagina que ele vai se tornar um escravo, ele vai ser alguém que vai se submeter às ordens, ele não terá mais liberdade, mas diante de toda a liberdade que ele teve, a sua tragédia, a sua dor foi tão grande, que ele prefere agora viver debaixo do senhorio do seu pai. Mas a história não termina aí. A história o surpreende, pois diz que o pai, ao ver, estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, o que ele ensaiou, que ele falou na frente do espelho: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, vamos matar e vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. E olha o que ele diz: pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai ficava esperando pela volta do filho. O pai não foi atrás do filho, mas o pai olhava para aquele caminho que se findava no horizonte para ver se um dia ele podia ver o vulto do seu filho voltando. Até que isso um dia aconteceu. E quando isso aconteceu, ele festejou, ele se alegrou. A história podia ter terminado aqui, a gente falaria: e viveram felizes para sempre. Não é assim que a gente conta muitas das histórias? Mas o texto diz que ele era um pai que tinha 2 filhos. Se esse era o filho mais novo, era o que esbanjou e que volta com uma mão na frente e outra atrás, existe aquele filho que nunca saiu de casa, aquele filho que de alguma maneira se submeteu às ordens do pai, se submeteu aos limites impostos às casas, aquilo que era a cultura familiar. Mas, diferentemente do seu pai, ele não se alegra com a volta do filho, do seu irmão. Ele fica profundamente irado. Quando ele se aproxima de casa, ele começa a ouvir a música e a dança. Talvez ele sente o cheiro do churrasco. E eles chamam dos servos e perguntam o que está acontecendo. E ele diz: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo. O filho mais velho, olha o versículo 28, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha a visão que ele tem. Ele não tem a visão de que ele é filho, ele tem uma visão de que ele é um escravo. Que ele se submete às ordens do pai.
E ele diz assim: o seu filho desperdiçou tudo com prostitutas, e o Senhor mata o cordeiro, o novilho gordo, e nem um cabrito o Senhor me deu. E o pai repete a mesma frase para o filho: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a história termina aqui, com a palavra do pai, sem sabermos o que de fato aconteceu com o irmão mais velho. Não sabemos se ele entra na festa, se ele sai bater na porta. Não fica uma história sem acabar. Sabe aquela série que você assiste 10 temporadas? Aí termina de repente assim, fala, mas é assim que vai acabar? É assim que a história acaba. A história acaba com uma pergunta. Uma pergunta que nós precisamos responder. Quem de fato você e eu somos? Pois existem duas maneiras de você ser um pecador. Existe uma maneira de você ser um pecador, e aqui é errando o alvo. É tentando fazer todas as coisas certas e errando tudo. E até fazendo de propósito. Eu não vou acertar nada, eu vou errar tudo mesmo de propósito. Quero que se lasque. Quero fazer do meu jeito. Chega de regras. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. No final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. E uma vida louca. Uma vida inconsequente. Uma vida que espera que lá no fim alguma coisa vai acontecer que vai resolver. Essa é uma maneira de, aos olhos de Deus, ser um pecador. Essa é a maneira que talvez que nós mais reconhecemos e olhamos e aceitamos. Mas existe uma outra maneira de sermos pecadores, que não é errar o alvo. É fazer exatamente o contrário. Querer fazer tudo certo de alguma maneira, sem errar, sem ultrapassar os limites, sem transgredir as regras, a ponto de se achar alguém tão bom o suficiente para Deus gostar de você. De alguma maneira, quando você segue todas as regras, você obedece todos os mandamentos, você pode cair numa armadilha de achar que Deus deve alguma coisa para você, porque você é muito bom. São duas as maneiras, como muitas pessoas, como a humanidade, muitas vezes, tem vivido as suas vidas. Ou de uma maneira extremamente relativista, de uma maneira sem regras, transgredindo todos os limites, ultrapassando todos as convenções, ou se tornando uma pessoa extremamente legalista. Por que Jesus conta essa parábola? Porque no versículo 1 desse capítulo diz que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus, porque ele estava conversando, sentando e comendo à mesa com os pecadores e os publicanos. Na visão daquela época, os inconsequentes, os filhos mais novos, aqueles que ultrapassam todas as regras, que ofendem os seus pais e transgridem todas as leis, eram exatamente os publicanos, as prostitutas, os pecadores. E Jesus está dizendo que não só eles que são pecadores, mas aqueles que estão no outro lado, que acham que estão fazendo tudo certo, que estão obedecendo a todas as regras, e que se ofendem quando Jesus fica com os pecadores, estão tão errados quanto os pecadores, são pecadores tanto quanto. Na verdade, se nós olharmos para essa parábola do filho, do pai que tinha 2 filhos, nós vamos perceber que tanto o filho mais novo como o filho mais velho, os dois estavam mais interessados nas coisas do pai do que no próprio pai.
Porque o filho mais novo é mais fácil entender, porque ele diz claramente: pai, eu quero o que é meu. Eu não quero mais ficar aqui, eu não quero ficar na sua casa, eu não quero me relacionar com mais ninguém, eu quero viver a minha vida. Tchau, fui. Mas aquele que fica na casa, na verdade, ele também não tem interesse em se relacionar com o pai. Ele está interessado nas coisas do pai, porque ele fica extremamente irado quando o pai entrega um anel ao filho, entrega um tênis para o filho, entrega vestimenta para o filho, porque se a herança havia sido dividida, aquilo que estava sendo entregue agora ao filho mais novo, era de direito do filho mais velho, e o filho mais velho está irado, porque estão dando as coisas dele para aquele que desperdiça. Isso não está certo, isso não é justo. Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente propaga o Evangelho, e aqui de novo eu quero repetir isso, eu vou repetir sempre: o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho significa assim, que eu sou pecador, que é impossível eu agradar a Deus. Mas existe um Deus que se fez homem, pagou o preço por mim naquela cruz, e construiu uma ponte, para que eu tivesse acesso pela cruz ao Pai. Esse é o Evangelho. Os pecadores, as prostitutas, os publicanos, quando eles são confrontados com o Evangelho, facilmente eles entendem o quão distante eles estão dessa relação amorosa e graciosa que o Pai quer ter com eles. Eles admitem muito facilmente que eles são mesmo um lixo, que eles são a escória, que eles estão muito longe daquilo que deveriam ser. É muito fácil. A grande crise é exatamente os religiosos, porque quando o Evangelho é de fato pregado, os religiosos se iram, porque eles acham que Deus está desperdiçando a sua graça. Deus está entregando o que é meu de direito, porque eu faço tudo certo, aquele que não merece nada. E aonde estão as grandes sacadas que o Tim Keller fala, que eu aprendi? Ele diz que todas as igrejas estão cheias de irmãos mais velhos, e não sabem que são irmãos mais velhos. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez em 2003, eu me identifiquei plenamente como irmão mais velho. Porque mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo sendo alguém que foi salvo, resgatado do reino, do poder das trevas, e agora posso viver no reino da luz, eu tenho a tendência de querer fazer as coisas todas certas, para ganhar estrelinha com Deus, para que a minha vida dê certo, para que Deus abençoe as minhas orações, para que as minhas orações, que tem lá uma lista de pedidos, sejam realizados. E eu fico profundamente irado com Deus quando Ele não faz o que eu quero. Ora as bolas, mas eu faço tudo o que Ele quer. Não faço uso de entorpecente, não fico com as meninas, casei virgem, nunca fiquei bêbado, capotei um carro, mas estava sóbrio. Faço tudo como Deus pede que seja feito, mas as coisas não funcionam como eu quero que funcione. E nós podemos identificar no texto alguns traços, algumas marcas desse irmão mais velho que nós precisamos identificar. Uma primeira marca fala que quando a sua vida não funciona como você acha que deveria funcionar, nós ficamos extremamente irados. Você pode ser um bom batista na sua doutrina, mas seu coração não acredita nisso, porque você fica bravo, extremamente irado com Deus quando as coisas não dão certo, mesmo vivendo uma vida correta. Jesus viveu uma vida bem melhor do que eu e você e qualquer um de nós, e sofreu. Somos salvos puramente pela graça. Quando obedecemos todas as regras por causa do medo do castigo, tudo que fazemos é por medo, e não por causa do amor a Deus.
Se a primeira marca do irmão mais velho é ficar extremamente irado quando a vida não funciona como ele acha que devia funcionar, a segunda marca de um irmão mais velho é a sua obediência mecânica, sem alegria. O irmão mais velho diz: trabalho como um escravo. E ele nunca foi um escravo, ele sempre foi filho. Mas ele se vê como um escravo. Obedece, mas sem alegria. Ele obedece para conseguir as coisas. O verdadeiro cristão obedece para ser mais parecido com Jesus. E assim obedece com alegria. O irmão mais velho tem uma vida de oração mecânica. É uma lista de coisas. O verdadeiro cristão ora porque entende que Deus é. Aqui tem uma alegoria que o Tim Keller fez naquele dia. Eu guardei aqui. O exemplo de Pedro. Ele diz que isso aqui não está na Bíblia, você não vai achar de fato. Mas diz que Pedro, ele parecia muito com o irmão mais velho. Uau, eu estou falando aqui do discípulo. Diz que Jesus um dia estava andando com os discípulos, e ele ia para uma outra cidade. Ele falou assim: olha, peguem uma pedra. Por que, Jesus? Peguem uma pedra. Aí Pedro, como ele era esperto, ele falou assim: Jesus não disse que tamanho que era a pedra. Ele pegou uma pedra pequenininha, é uma pedra. E ele caminhou o dia inteiro com aquela pedra. Chegou no final, Jesus falou assim para eles, sentaram ao final daquela caminhada, fizeram a fogueira, e ele falou assim: peguem aquela pedra. Cada um pegou a sua pedra. Pedro tinha uma pedra pequenininha. Jesus fez uma oração, agradeceu ao pão, e aquelas pedras se tornaram pão. Não está certo isso. Isso está errado. Mas foi Pedro que fez, escolheu. Ele dormiu com fome. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para uma outra cidade. E novamente ele disse: pegue uma pedra. Ah, agora eu saquei. Aí Pedro demorou, porque ele ficou escolhendo a maior das pedras. Ele pegou a maior que ele podia. Deu um trabalho danado. Porque às vezes ele nem enxergava o chão, porque a pedra atrapalhava. Ele lascou a unha do pé umas trocentas vezes no chão. Mas agora ele tinha a pedra. Chegou no final daquela caminhada. Ele falou: agora eu me dei bem. Agora eu vou comer tudo que eu mereço. Jesus chegou numa casa, e antes de entrar naquela casa, ele disse: joguem essas pedras fora. O jantar está na mesa, nós fomos convidados para o jantar. Eu não quero mais ser crente. Desisto. Isso não está certo. É injusto. Por que tem que ser desse jeito? Por que as coisas não funcionam como eu acho que tinham que funcionar? Eu faço tudo o que me mandam fazer. O mínimo que eu quero é que Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha família. Cure o meu casamento. Liberte o meu filho. Verdade ou mentira? E a gente fica extremamente irado, porque as coisas não funcionam como a gente acha que tinha que funcionar. Obedecemos de maneira mecânica e sem alegria, porque na verdade nós estamos buscando ganhar algo em troca. Se a primeira sinal é que nós ficamos extremamente irados, o segundo sinal é uma obediência mecânica e sem alegria, o segundo é o desprezo que nós, terceiro, é o desprezo que nós temos pelo irmão mais novo. O filho diz assim: este seu filho, ele nem fala que é irmão dele, este teu filho desperdiçou tudo com as prostitutas. O texto não diz que ele desperdiçou com as prostitutas, mas ele talvez quis evidenciar aonde que a coisa aconteceu. Irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. São péssimos para alcançar pessoas de vida louca. O verdadeiro evangelho dá humildade, todos são iguais, todos precisam ser salvos. No verdadeiro evangelho não há pessoas superiores a outras. O irmão mais velho adora dizer ao irmão mais novo: eu estou certo e você está errado. E eu adoro dizer isso para você.
O verdadeiro evangelho dá esperança para todas as pessoas. O irmão mais velho adora dizer ao irmão mais novo: sua vida não tem jeito, você é um fracasso, desista. Mas o verdadeiro evangelho nos dá coragem. O irmão mais velho é preocupado, é mais preocupado, morrem de medo com o que as pessoas vão dizer se a gente anda com certos tipos de pessoas. E isso é verdade. Porque você está aqui desde que você nasceu na igreja. Você nunca saiu dos limites evangélicos. Aí chega alguém de fora, um ex-tudo, e vem e se converte. Do nada assim, e vai para o céu, que nem eu que fiquei o tempo todo aqui. Não está certo. Eu lembro que eu gostava de uma menina na igreja. E eu orava, porque eu queria namorar com essa menina. E eu falava: Deus, abro mão de todas as outras mulheres, mas quero a fulana. Aí a gente ia para os acampamentos, né? Tinha aquelas sociais, que você brincava, futebol de casal, né? Tentava ficar perto, dar a mão, tentava fazer de tudo, mostrar os talentos, né? Aquelas piadas sem graça para ver se ela ria. Aí num acampamento, algum infeliz convidou 2 amigos. E a menina que eu gostava, terminou o acampamento namorando com um desses amigos. Convidou a gente tudo para ir no batismo dele depois. Cara, que raiva. Essa menina era minha. Era a escolhida. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor deixa que aquele outro lá, não sabe nem que roupa põe para vir no culto. Irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Por último, irmãos mais velhos não conseguem perdoar. O pai já perdoou, mas o irmão mais velho não consegue. O irmão mais velho diz: eu seria incapaz de fazer isso. De novo, existem 2 caminhos, 2 maneiras de você estar perdido. Mas só há um caminho para encontrar o Pai e chegar em casa. Nós precisamos da iniciativa da graça de Deus. O pai vai ao encontro dos 2 filhos. O pai beija para que o filho se arrependa. Ele não exige arrependimento para depois beijar. Ele não fica lá olhando, falei: está vendo, eu não falei para você? Não. O pai graciosamente recebe de volta o filho. Nunca chegaremos em casa se o pai não tomar a iniciativa. Precisamos se arrepender do pecado da autojustiça. Fariseus se arrependem dos pecados também, mas o que nos torna verdadeiros cristãos é arrependermos do senso de autojustiça. Quando aprofundamos o nosso arrependimento da razão do porquê fazemos boas obras para prender a atenção de Deus. Precisamos ser totalmente sensibilizados pelo que custou a nossa volta para casa. Sabe o que acontece, queridos? Deus tem limites. Deus sempre propôs uma vida de obediência. Mesmo lá quando você lê João capítulo 15, ele diz: permanecem na videira e vocês darão muito fruto. Aquele que permanece em mim e eu nele, que aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o meu discípulo. Sempre existiu limites na casa do Pai. As casas das nossas famílias têm limites. E a casa de Deus também tem. O pai não podia, de nenhuma maneira, ir atrás do filho. O pai podia esperar o filho voltar, mas o pai tinha limites. Ele não tinha responsabilidade com a irresponsabilidade do seu filho. Se você quer ir, você vai. Eu não vou com você, você está por conta própria. Você está por sua própria conta, mas se você voltar, eu estou aqui. O pai tem um limite, ele não vai mais que isso, mas se você voltar, eu te recebo. Quem deveria ter ido atrás do filho mais novo, deveria ser o filho mais velho.
O filho mais velho devia, no outro dia, pegar o rastro do seu irmão mais novo, encontrar o seu irmão mais novo e diz: cara, o que você está fazendo? Que insanidade é essa? Volta para casa do pai. Você é filho. Tudo que você precisa está naquela casa. Volta para casa. Volta comigo. Agora o evangelho, ele é maravilhoso. Porque de fato isso aconteceu. O filho mais velho saiu da casa do pai e ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao encontro de mim e de você. E veio dizer assim: vem para a casa do meu pai. Casa do meu pai há muitas moradas. Olha aqui, eu dou o meu anel para você. O anel significa que você tem um pai. Eu dou esse anel para você. Olha aqui os meus sapatos. Eu dou para você, para que os seus pés sejam calçados. Naquela época, só andava descalço quem era escravo. Quem tinha um pai, andava calçado. Jesus tira os seus calçados, para que os nossos pés fossem calçados. Jesus tira a sua túnica, e morre nu naquela cruz, para que os nossos pecados fossem cobertos pelo sangue de Jesus na cruz. Jesus Cristo é a personificação do filho mais velho perfeito, que sai da casa do pai e vem ao nosso encontro. Vem, vamos voltar para a casa do pai. Você está cansado? Você está sobrecarregado? As coisas continuam dando os mesmos resultados? É hora de voltar para casa. Você que está também se enganando com religiosidade, achando que você vai ganhar uma estrelinha com Deus, volta para a casa do pai. Vem, vamos ser irmãos, vamos ser parte dessa família. Nós estamos encerrando essa série, esse mês da família, e fomos confrontados com várias palavras, mas todas elas falam uma só coisa: as nossas famílias são imperfeitas. É impossível viver em família e não sentir alguma dor, não sofrer algum tipo de abuso, não ter algum tipo de trauma. É impossível. Mas é possível, seja qual for a sua família, experimentar a graça perfeita do Pai. A graça perfeita do Pai. Venha, filho meu, venha. O seu pai está te esperando. Ele não pode ir atrás de você, mas ele vai enviar o filho, e o meu filho vai te trazer de volta para casa. O verdadeiro evangelho tem um nome, se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Se você é como eu, um religioso, eu preciso lembrar disso todo dia, porque a minha tendência é achar que se eu fizer tudo certo, Deus deve alguma coisa para mim. Mas na verdade, Deus já gastou tudo comigo. Tudo que eu precisava, Deus já me ofereceu, já esbanjou na cruz, por mim e por você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que possamos lembrar disso nas nossas casas. Lembrar disso quando tratamos com os nossos filhos, tratamos com as pessoas que nós amamos, pessoas que às vezes queremos que estejam conosco, mas que por N motivos, muitas vezes, vão fazer as coisas do seu jeito. Não importa, não importa. Nós vamos amar, nós vamos oferecer a graça,
nós vamos refletir o amor do Pai. Eu não vou com você, mas se você voltar, eu estou aqui para te receber. A minha casa é a sua casa. E quanto à vida, há esperança. Se você tem orado pelo seu filho, você tem orado pelo seu marido, pelo seu cônjuge, não desista, continue em oração, continue orando, continue pedindo que o Senhor alcance aquele que hoje é um pródigo, que está de alguma maneira esbanjando. Não caia na tentação de se tornar um juiz da vida do outro, mas abra mão de ser conhecedor do bem e do mal, que essa é a grande maldição que o pecado nos trouxe, porque a fruto que não podia ser comido era exatamente do conhecimento do bem e do mal, e nós nos tornamos grandes juízes do outro. A gente sabe exatamente o que o outro precisa fazer para resolver a vida deles, e a gente não dá conta da gente mesmo. Se hoje eu estou na igreja, é porque eu senti sinceridade na fé dos meus pais. Meus pais não foram os melhores pais. Hoje no carro a minha mãe veio falando algumas coisas, falando: você já me perdoou, né? Você já me perdoou, né? Se a senhora falar mais uma vez, eu não perdoo. Mas uma coisa que fez sentido na minha vida foi ver a dependência que os meus pais tinham de Jesus, de declararem que eles não eram capazes, mas que eles iam confiar em Jesus, que eles iam seguir Jesus, e a fé deles fez sentido, a fé deles fez sentido. E a minha oração é que a minha fé faça sentido para os meus filhos, que eles também vejam em mim não um pastor legalista, mas um discípulo de Jesus, que se contenta com a graça de Deus. Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos nesse final de semana. Quantas lições, Senhor, para aplicarmos. Quantos desafios, quantas histórias, ó Pai, quantas dores, quantas decepções, quanto também, Senhor, há de ansiedade, de espera, para que algo aconteça. Mas, ó Pai, independente daquilo que vai acontecer, eu quero me permanecer na Tua casa. Eu quero aproveitar esse relacionamento com o Senhor. Mais do que as Tuas coisas, eu quero o Senhor. Eu quero ser Teu filho. Eu quero, Deus, que o Senhor seja o meu Pai. E me perdoa por todas as vezes que eu me iro, que eu me revolto. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E me ajude a viver, ó Pai, uma fé sincera. Uma fé que faça sentido para aqueles que estão ao meu redor, para a minha família. Para a minha família primária ali, do meu núcleo familiar, mas também para a família que está ao meu redor. Que eles vejam em mim, ó Pai, não um legalismo, uma religiosidade, mas uma confiante fé na Tua graça e no Teu amor. Abençoa as nossas famílias, ó Pai, abençoa cada um de nós, em cada papel que nós ocupamos, nessa grande casa de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos essa graça do Filho mais velho, perfeito, Jesus, nos nossos relacionamentos. E que aqueles, Senhor, que hoje estão ao nosso redor, os nossos filhos pródigos, nossos maridos, esposas, familiares pródigos, que estão vivendo a vida como achar que devem viver, possam, Senhor, ter esse despertar espiritual e serem convencidos pelo Teu Espírito ao voltar para a casa do Pai.
vamos continuar caminhando, Pai, um dia de cada vez, confiantes neste amor que não tem fim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.